Nossa, nós viemos num voo louco, fi. Nós viemos pela Air Maroc. Irmão, nós viemos de Air Maroc. Só faltava ter comércio de cabrito dentro da Air Maroc. Nossa, pensa num voo ruim. O voo foi ruim. Caraca. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui pra vocês. Geralmente a gente tá aí reagindo à cultura, à música, mas é uma data especial. Nós estamos comemorando aí 9 anos que nós mudamos para Portugal. Quase uma década que nós viemos pra cá. E eu quero compartilhar um pouco com vocês tudo o que aconteceu, os motivos, as causas, as circunstâncias, o lado bom, o lado ruim. Você que é português, você que é brasileiro, quero que você tire proveito desse tempo que nós vamos passar junto aqui, beleza? E se você deixar aí nos comentários questões, perguntas a respeito disso, depois eu faço um videozito aí só para estar respondendo qualquer dúvida que fique. Muito prazer, eu sou o Daniel Freeman e você está no Conexão Brasil. Assim que virar o ano agora, janeirão 2025, faz 9 anos, vai completar em 9 anos que nós deixamos o Brasil e viemos para Portugal. Nós viemos pela Air Maroc. Irmão, nós viemos de Air Maroc. Nossa, nós viemos num voo louco, fi. Só faltava ter comércio de cabrito dentro da Air Maroc. Nossa, pensa num voo ruim. O voo foi ruim, caraça. Mas no iniciozinho de janeiro de 2016, nós estávamos colocando nossos pés em Lisboa. E diferente do que muita gente pensa, do que muita gente acha, nós não viemos aqui para Portugal para ganhar dinheiro, para melhorar a qualidade de vida, fugindo da violência, querendo absolutamente nada disso. Talvez a gente seja um ponto fora da curva, talvez a gente seja a exceção da exceção, mas nada disso foi motivo. Por quê? Porque no Brasil, o país que eu amo, o meu país, o meu Brasilzão velho de guerra, eu nunca nem pensei em sair de lá. Nem cogitava isso, eu nem tinha ideia disso. Acontece que eu sou cristão, eu sou missionário cristão. E isso fez toda a diferença. Eu tenho algumas formações. Vou começar por aí, eu tenho algumas formações. Eu sou formado em marketing, tenho MBA em gestão de pessoas, que é mestrado em gestão de pessoas. Eu era empresário no Brasil, também tenho formação de ator, tenho DRT. Vê lá o nosso filme, cara. 100% sensacional. Sempre trabalhei com teatro, eu, minha esposa, a gente se conheceu no teatro e essa aí era a nossa vida lá. Eu dava aula também no Sistema S, dava aula na universidade. A gente era sossegado, cara. Vivia tranquilo, correria e vivia, e pronto. Só que a questão de ser cristão, de ser missionário, nos trouxe até Portugal. Nós fomos enviados pela igreja a desenvolver aqui uma base missionária. Então a gente tinha um trabalho para ser feito em Portugal e a gente acabou aceitando o desafio, largamos tudo, vendemos casa, carro, moto, abrimos mão de trabalho, largamos tudo lá e viemos para Portugal em 2016, janeiro de 2016, para cumprir uma missão que nós entendemos que estava no coração de Deus sobre as nossas vidas. Então, não vim fugindo da violência, não vim em busca de ganhar euro, não vim para ter aqui apoio do governo para absolutamente nada. Foi mesmo uma questão de um entendimento missionário. Não sei se isso choca você, muita gente desdenha da fé, muita gente não respeita a fé. Eu respeito a fé de todas as pessoas, tenho a minha fé, creio, em absoluto creio, sei o que foi feito na minha vida, o que Jesus fez na minha vida, a transformação, o que eu era antes e o que eu sou hoje. Eu tenho absoluta certeza que Deus opera na minha vida, o favor dele na minha casa, na minha família, eu não tenho dúvida disso. E então, cumprindo o chamamento aí que nós entendemos ser da parte de Deus, nós viemos para Portugal. Esse é o motivo que eu deixei o Brasil. Quando a gente chegou em Portugal, nós já vivemos em alguns lugares. E agora eu vou dizer para você, na minha concepção, o melhor lugar que eu vivi ou a melhor característica de cada lugar que eu vivi. Nós chegamos e fomos morar em Mem Martins durante 6 meses, fomos fazer um treinamento lá, numa base missionária, na Jocum. Mem Martins foi muito legal, porque assim, deu para experimentar
um pouco do ritmo de Portugal, da cidade grande de Portugal. Embora Mem Martins seja uma cidade meio que satélite ali, né, um bairrinho, sei lá como é que chama, um concelho, é satélite de Lisboa, pô, a gente já conseguiu pegar a dinâmica de Lisboa, pegar a dinâmica da região, como que funcionava, tal. Foi muito interessante morar em Mem Martins. Nós ficamos lá 6 meses. E depois desse período, nós fomos morar em Bragança. Cara, pensa num lugar que eu amei morar. Bragança. Moramos mesmo no Conselho de Bragança, lá no Nordeste português, moramos ao pé do castelo. Coisa linda, espetacular. Pontos positivos de Bragança. Você que é aí de Bragança, você que é de Trás dos Montes, não sei se você concorda comigo, discorda de mim, pode deixar aí no comentário. Aproveita e já se inscreve aqui no canal. Mas, para mim, os maiores pontos positivos de Bragança: qualidade da comida, impressionante. O azeite, a azeitona, as nozes, impressionante. A comida lá é muito boa. As caças, né, o coelho, é muito bom, cara. Excepcional. Gosto muito da urbanização da cidade, uma cidade bem resolvida, bonita, não é? Florida. Amava os outonos lá. Que coisa linda o outono em Bragança. Gente, que cidadezinha espetacular. Gostava de ir ali em Vila Flor, Macedo Cavaleiros. Agora, o ponto negativo é a distância de tudo, né? Era muito distante, você fica muito isolado. Bragança te dá essa sensação de isolamento, porque não tem nada muito grande do lado. Você ir pro Porto já é uma viagem. Essa logística, infelizmente, não tem comboio. A gente ia muito a Mirandela, que é uma cidadezinha muito linda, um concelhozinho top, né? Muito, muito legal, muito bacana, muito bonito de visitar. Só que você tem que ir de carro, né, meu? Não dava pra, quer dizer, não tem um comboio, não tem um metro, não tem nada. Então essa logística de Bragança, ela dificulta um bocado. Para vocês terem uma ideia, nós íamos mais a Madrid do que a Lisboa. Vim a Lisboa uma vez para comprar meu carro. Do resto, ia sempre a Madrid, que era mais perto ir para Madrid do que vir para Lisboa. Então, essa é a parte mais complicada. Agora, Bragança tem mais ponto positivo ainda que eu tenho que dizer. Médico de família. Cara, a doutora Suzana, espetáculo. Cuidava da nossa família lá. Muito bom. Atendimento maravilhoso. Lugares excelentes para caminhar. Bons amigos. E achei as pessoas até super cordiais. As mulheres portuguesas lá, mais reticentes, assim, um pouco mais inseguras em relação às mulheres, né? A minha esposa e a minha filha brasileiras. Porque lá teve um histórico de prostitutas brasileiras que foram expulsas de lá e tal. Teve todo um problema lá em relação a isso. A gente entende esse problema, cara. Então as mulheres eram mais pé atrás, assim, mais precavidas com a minha esposa e com a minha filha. Mas, no geral, uma baita de uma cidade, Bragança. Pena ser tão isolada. E aí nós saímos de lá, migramos de lá, o entroncamento, já viemos para Santarém aqui, mais no meião da coisa toda. E o entroncamento é uma cidade dormitório, uma cidade bacana. Muita gente mora no entroncamento, trabalha em Lisboa. Ela leva esse nome por causa dos muitos comboios ali, de todas as linhas de comboio, que antes iam para toda a Europa. E ali você tem uma facilidade logística que a gente não tinha em Bragança. Talvez por isso que a gente escolheu o entroncamento, que mudou completamente a visão nesse sentido. Tudo ficou muito mais próximo. Nós morávamos ao pé do Leclerc ali, uma região mais nova. Espetáculo, não tenho o que falar. Tenho muita saudade do entroncamento, gostei, embora a cidade em si seja uma cidadezinha feia, né? Assim, uma cidadezinha feia, não é muito bonita. A parte nova lá de baixo, onde tem as áreas lá dos esportes, a área desportiva, lá é muito legal. Os pontos positivos do entroncamento, sem dúvida nenhuma, é a questão da logística. Você pode morar lá e trabalhar em vários lugares de Portugal, aquilo dá uma facilidade muito grande, é um espetáculo em relação a isso, só que deixa a desejar um pouco na estrutura da cidade. É uma cidadezinha, um concelhozinho que não tem muita estrutura. Tem um shoppingzinho do lado em Torres Novas, que já é uma cidadezinha mais bonita, e a gente ia muito mais a Torres Novas para resolver coisas do que realmente no entroncamento. Tem grandes amigos lá, coisa espetacular, mas foi isso. Depois a gente foi para Arganil. E aí, gente, é uma outra realidade de Portugal. Nós fomos morar numa vila, e essa vilinha lá com 4.000 habitantes, 2.500 velhotinhos. Nós ficamos lá alguns anos em Arganil, e assim, se pensa num lugar que eu tenho saudade, que eu gostava de viver, que eu achava muito interessante, era Arganil. Realmente uma vila afastada também, o ponto negativo era isso, né? Afastada, longe de tudo, encruada na serra. Você também precisava de uma logística, mas ela era até bem resolvida. Conseguimos fazer bastante coisas ali, né? Conseguimos nos virar bem ali. Os pontos positivos: a aceitação da cidade para conosco, o nosso trabalho, com aquilo que nós desenvolvemos, os bons relacionamentos.
gente fácil de fazer amizade, de se relacionar, mesmo muito bacana, assim. Arganil foi um lugar, uma experiência incrível. Pena que veio a pandemia e nós não pudemos continuar lá em Arganil. Aquilo mudou drasticamente a nossa realidade e a gente não pôde permanecer por lá. Mas confesso assim, também tínhamos médico de família em Arganil. E em Arganil temos bons amigos, fizemos bons amigos. Quer dizer, a gente ficou lá mais tempo, né? Quando eu penso, o lugar que eu mais tempo morei em Portugal foi em Arganil. Foram alguns anos lá em Arganil. Então aquilo foi mesmo muito fixe, buena fixe. Era mesmo bom. E por fim, agora estamos morando em Caldas da Rainha, que é uma cidadezinha, um concelhozinho que eu nem conhecia. Quando conheci, achei muito bacana. Eu não gosto muito de cidade grande, eu não tenho nenhuma vontade de morar, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, assim, na cidade grande, eu não tenho essa intenção de morar, e a gente percebeu que Caldas da Rainha é uma cidade muito bacana. Ela é muito bem resolvida, tem um comércio muito forte, tem um shopping, né, tem todos os grandes supermercados aqui, ela tem uma logística muito interessante, tem comboio, tem autocarro. Eu vim para cá justamente por causa da rodoviária, como motorista de autocarros aqui da rodoviária do Oeste. E pronto, Caldas da Rainha é uma cidadezinha também bem resolvida, bem bacana de se morar, né? Aqui a gente consegue se resolver, a gente consegue ter tudo aqui muito boa. Ponto negativo, claro, se deu aí agora uma explosão migratória, né? Perdemos médico de família, os aluguéis estão muito caros, né? A vida está muito cara em Portugal nesse tempo, você tem que concordar comigo. Então a gente já não consegue desfrutar de tudo aquilo que Caldas pode oferecer, né? Mas pensa numa cidadezinha que nós achamos boa. Já achei mais bonita antes. Os meus olhos antes se encantaram mais com Caldas. Hoje se encantam menos, assim. Já não acho que seja uma cidade muito formosa. Ela tem pontos bonitos, pontos bacanas. Ela é uma cidade muito movimentada, muito ativa, né? E isso é muito positivo. Uma cidade que oferece emprego, né? Ela oferece condição. Então, ela é uma boa cidade, está a 60 e poucos quilômetros de Lisboa, uma logística incrível, assim, em Caldas da Rainha. É onde nós moramos nesse tempo, onde nós estamos vivendo e estamos felizes aqui, né? Somos felizes aqui. Se eu fosse pensar em alguma coisa que eu me arrependa, tem algum ponto, Daniel, que você se arrepende de ter vindo para Portugal? Eu não me arrependo, mas é muito difícil e é muito ruim ficar tão longe, tão distante da família. Família faz falta, né? Como dizem por aí nesse tempo moderno, a rede de apoio, tá junto com a família, né? As pessoas, as amizades antigas, né? Aquelas que foram construídas já há muito tempo. Então a gente sente falta desse ambiente de relacionamento. Nossa cultura também é uma cultura tá mais dentro da casa, de fazer o churrasco junto, de estar mais abraçado, de estar mais perto. E a cultura europeia no geral, e sobretudo também a cultura portuguesa, ela é uma cultura um pouco mais afastada, de um limite de espaço um pouco mais longínquo, né? Cada um mais distante do outro. Isso, assim, é uma coisa que eu sinto falta, né? Não me arrependo porque sei o que vim fazer, mas se tivesse vindo só numa de construir alguma coisa ou de buscar dinheiro, alguma coisa nesse sentido, teria me arrependido, porque não se faz dinheiro aqui também, né? É muito trabalho, pouco ordenado, né? Vive-se, come-se, veste-se, mas eu e você, português, sabemos aí a realidade do país que nós estamos vivendo. Já foi melhor, já tivemos chance de usufruir mais, o custo de vida já foi mais baixo, mesmo com o ordenado baixo, o custo de vida também já foi mais baixo. Agora o ordenado está baixo e o custo de vida está muito alto. Pós-pandemia realmente está pegando todos os lugares do mundo, mas a gente sente isso, né, aqui em Portugal. Se eu faria novamente, será que eu faria novamente? Claro que sim, faria novamente. Sim, sim, sim. É muito bom estar no centro da vontade de Deus, né? De acordo com a minha fé, de acordo com o que creio, eu realmente faria tudo de novo, perderia tudo que perdi novamente para ganhar tudo que ganhei. Eu não tenho dúvida, não tenho arrependimento. Se não fosse essa causa, eu não sei se eu estaria satisfeito com conquistas. Sobre conquistas financeiras e tudo mais, eu já tinha mais estabilidade, já tava numa crescente no Brasil. O Brasil me oferecia mais oportunidades do que aqui. Mas não me arrependo porque sei o motivo. O que mudou para mim? Gente, uma das coisas que é interessante você saber é que há um deslumbramento, às vezes, quando você pensa em Europa, porque a gente acha que a Europa, quando você está lá no Brasil, vendem que o Brasil é ruim e que a Europa é excelente. Vendem que a Europa é o luxo.
É o rico, a cara da riqueza. Quando a gente vem morar pra cá, quando a gente sai do cartão postal, porque os primeiros meses também é muito cartão postal. Você vai conhecer os lugares bonitos, você vai fazer fotos, você vai... E depois começa a ter a realidade. Depois você começa, a realidade bate na porta, você começa a ter que fazer o de todo dia ali, o beabá do dia a dia. Tem que trabalhar, pagar conta e tal. O processo migratório é muito pesado. Olha, eu vou dizer uma coisa. As pessoas, elas não sabem, elas desconhecem, e isso fica um alerta para você, brasileiro. Você quer vir para Portugal. Quando se fala em planejamento, tudo que você já ouviu de planejamento é correto. Você tem que se planejar com grana, você tem que planejar o período. Mas tem uma coisa que é impossível você planejar. Você só tem que saber aquilo que você vai vivenciar no seu processo de cuidar da documentação, de se estabelecer. Os primeiros 2 anos são, assim, muito difíceis. Nós viemos com estrutura financeira, viemos com local para ficar, viemos com um trabalho planejado, com as coisas muito bem articuladas e resolvidas. Ainda assim, todo o processo que envolveu autorização de residência, documentação, esperas, é extremamente desgastante. Eu não sabia o que iria viver, não sabia que iria passar por isso, não tinha ideia de como isso seria desgastante, como isso iria influenciar meu humor, influenciar minha casa, o quanto isso custaria, todas as expectativas, frustrações. Esse, para mim, foi o processo mais difícil, é um processo que é complicado você se preparar para ele. A gente não consegue se preparar muito para isso, porque cada um também vai ter uma experiência, uma vivência em relação a isso, mas foi muito complicado. Os 2 primeiros anos foram anos muito complicados. E digo, toda vez que a gente precisava, eu já não preciso, né? Agora eu já sou cidadão português, eu já tenho a cidadania, mas todas as vezes que precisava fazer renovação de residência, cara, é um transtorno, as coisas não funcionam e tal. Na pandemia, por incrível que pareça, foi o melhor momento, porque foi a renovação automática, foi o menos burocrático, os documentos já estavam enviados, foi o melhor momento. Mas antes disso, realmente foi muito, muito complicado. Então, a principal mudança de visão que eu tenho, você sai do cartão postal e você encara a realidade. E a realidade é acordar cedo, trabalhar muito, ganhar pouco, pagar conta, passar frio, não tá acostumado, e passar calor, e pronto, e conhecer gente nova. Tem gente super bacana, gente super legal, gente amável, gente de coração grande, mas tem gente ruim, tem gente que não presta, tem gente que te engana, que dá calote, que fala mal, tem gente que te odeia só por você ser de outro país, tem de tudo. E você vai encarando essas situações, né? Eu vou sempre me apegando aos pontos positivos, eu sempre olhando mais para as pessoas, me aproximando mais das pessoas que gostam, mais as pancadas vêm de todos os lados. Então, a minha visão mudou em relação a isso, e também mudou muito a minha visão em relação a vocês portugueses, porque quando eu vim, eu não tinha muito esse papo de youtubers, eu não vim muito na onda de youtubers, tinha já amigos aqui, então conversava mais com amigos, mas tinha conhecidos portugueses no Brasil, e talvez a brasilidade dos portugueses que estão lá, eles já tenham sido contaminados pela brasilidade, era diferente. O português que está no Brasil, ele é diferente, ele pensa diferente, ele age diferente do que aquele que está aqui. Eu esperava de algumas pessoas mais dureza e encontrei um coração generoso. De outras eu esperava já generosidade e encontrei dureza. De algumas, má educação, pessoas grosseiras, e de outros, sorrisos largos e abraços. Minha visão mudou muito em relação a isso. Eu já pude perceber que não dá para você falar que rotular. Os portugueses são assim, ou os portugueses são assados. Não, cada pessoa é uma pessoa, mas no geral, a maioria das pessoas vão te tratar bem, vão cuidar bem de você. Há uma mudança quando percebem que você não é turista, o turista é tratado de uma maneira, o residente é tratado de outra. Me dou bem com a maioria dos portugueses que me relacionam, com a grande maioria. Daniel, o que você mudou? O que você mudou morando em Portugal? Eu fiquei mais frontal, eu tinha mais medo de dizer as coisas, e isso é uma coisa que o português não tem. Ele solta, né? Ele só fala. Aprendi a ser assim. E não demorei muito, não. Aprendi rápido a ser assim. E isso foi muito bom. Porque isso me sincronizou
com a cultura portuguesa. Isso me deu mais sincronia, eu fiquei mais no time, mais no tempo de ação e reação na lida direta com os portugueses em geral. Esse nível de relacionamento que não é grosseiro, eu já entendo que não é grosseiro, que só é mais direto, é mais frontal, me dei bem com isso mudou em mim. Agora, no Brasil, eu senti isso, né? Quando estive lá no Brasil, já estive no Brasil algumas vezes, depois de morar aqui, e aí as pessoas dizem que, nossa, ficou grosso, hein? Ficou um cavalo e tal. Não, na verdade, fiquei mais frontal, e entendo isso plenamente agora, e isso é bom. Última dica aí, vale a pena mudar para Portugal hoje? É o último tópico que eu queria falar. Para você que está pensando em vir para Portugal hoje, eu não sei quem é você, não sei o quanto de recursos você tem, não sei o que você deseja, não sei qual é a sua expectativa, eu não sei do que você está fugindo, eu não sei o que você está buscando, mas eu ia te falar para tomar muito cuidado e pensar muito bem antes. Nós estamos vivendo um problema a nível, percebo, quase mundial. Nós temos aí muitos conflitos armados acontecendo, nós temos uma explosão demográfica, e aí você tem o problema da moradia, você tem o problema do custo da alimentação. Quando você tem também excessiva mão de obra, isso não incentiva o mercado a te valorizar financeiramente. O ordenado mínimo é sempre o mínimo, e se você não quiser, outro já quer. Por outro lado, os arrendamentos e tudo mais crescendo de preço. Não é um momento, se fosse assim uma aposta de um momento, se você está numa certa estabilidade aí no Brasil, ou no país que você está, se você tem uma certa estabilidade aí, e você fala assim, me aguento mais um ano, dois, eu aguentaria um ano ou dois, antes de vir para cá, antes de mudar, para ver como é que as novas políticas aqui, elas se ajeitam, para ver como é que as coisas, elas ficam, como é que elas se resolvem. Houve agora uma negativa aí de cerca de 100 mil vistos, 100 ou 200 mil vistos, acho que 100 mil vistos, né? 100 mil vistos, 100 mil autorizações de residência foram negadas agora, então vai ter um esvaziamento, o pessoal vai sair, e eu acho que agora o mercado e o país precisa acomodar, sabe? A engrenagem precisa rodar. Eu acho que nesse momento as coisas estão meio travadas, assim. Não vejo grandes possibilidades de empreendimento, de riqueza, de bons trabalhos, de crescimento. Vou fugir da falta de segurança, da violência. Não estamos vivendo o momento em Portugal, o momento mais calmo, mais tranquilo. É completamente diferente do período que eu cheguei, né? Nós temos vivido aqui, visto casos de violência acontecendo, roubo, assalto, fugas de presídio. Quer dizer, a gente tem visto uma movimentação até estranha para aquilo que é Portugal. Ainda é seguro, mas como disse, acho que foi alguém da segurança pública portuguesa, eu vi na SIC, ele disse, Portugal ainda é seguro, mas por sorte, não por mérito, porque as coisas escalaram de uma maneira que estão perigosas, né? Assim, não estão fáceis, tá bem? Então, se você tiver condição de esperar aí um ou 2 anos, um melhor momento, estar bem preparado, não vir com menos de 10 mil euros, são questões aí que você precisa entender, pensar bem e ver se vale a pena, tá bem? Bom, essa é a minha experiência aqui em Portugal, isso é um pouco desses 9 anos, bem reduzido para você, colocado em alguns tópicos. Eu gostaria de saber o seu comentário, se você gosta desse papo, se você quer mais vídeos sobre a nossa realidade aqui de Portugal, se você quer saber um pouco mais, se você quer que a gente adentre um pouco mais sobre isso, são coisas que você quer saber, deixa aí no comentário que a gente pode vir a falar mais sobre isso também, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, comentário, e até o próximo vídeo. Tchau!